Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para demonstrar e explicar para vocês a importância da coleta de solo. A coleta de solo é etapa fundamental para a implantação de qualquer cultura ou lavoura, ou até mesmo pastagem, ou até mesmo plantio de espécies arbóreas ou frutíferas. Essa etapa consiste em você fazer uma amostragem do seu solo de maneira aleatorizada no terreno, ou no talhão, ou no pomar, onde venha a ser implantado determinada cultura agrícola. Especificamente para o feijão calpi, os processos eles não são distintos em relação à coleta de solo para outras culturas. O importante é que o terreno esteja corretamente sistematizado durante o processo de coleta. Por que é importante? Por que nós estamos reforçando a necessidade de se fazer uma boa amostragem de solo? Porque os resultados provenientes dessa coleta, depois de analisada em laboratório, eles vão servir para fazer as devidas recomendações, ajustes de manejo para a sua futura lavoura de feijão calpi. Então é ali onde nós vamos fazer as recomendações de aplicação de corretivos, calcários ou até mesmo aplicação de gesso, e também fazer as recomendações para aplicação de fertilizantes, sejam eles minerais ou sejam fertilizantes, por exemplo, orgânicos. De uma maneira geral, nós temos que sistematizar o terreno em talhões ou em áreas onde vai haver o cultivo. E de uma maneira geral, nós temos sempre que considerar o bom senso. O que seria o bom senso? Se a minha área onde vai receber determinado cultivo ela apresenta algumas manchas, nós temos que, obviamente, sistematizar ela para que essas manchas, obviamente, não sejam, não tenham amostras coletadas nessas manchas. Até mesmo porque, se são manchas, significam que elas não são representativas do todo, ou seja, elas não são representativas da área onde vai haver o nosso cultivo. Um ponto crucial durante a coleta da amostra de solo é os instrumentos que você vai usar. O importante é que a coleta seja realizada independente de você ter algum desses instrumentos que eu vou mencionar aqui ou até mesmo outros. Nós podemos realizar a coleta de solo com enxadas, enxadecos, ou até mesmo na ausência de uma enxada, enxadeco, podemos usar, por exemplo, uma pá. Tá? Outro instrumento também bastante empregado pode ser a cavadeira, ou em alguns casos até conhecido também como boca de lobo, também é uma possibilidade. E se você tiver acesso a um instrumento como esse, que se chama trado, esse daqui é o trado holandês, também é um instrumento específico para coleta de amostras de solo. Um ponto importante também que eu gostaria de mencionar é que, além desses instrumentos mencionados, é importante você ter sempre um balde junto com você. É importante que esse balde ele seja um balde limpo, que obviamente não tenha assim, em algum momento usado ele para coletar esterco, por exemplo, ou até mesmo depositar ração, enfim, que ele seja um balde, se possível, exclusivo para coleta de solo, porque nós evitamos possíveis contaminações nas amostras que vão ser depois direcionadas para o laboratório. Então, o importante é que, obviamente, você não tendo um balde específico para coleta de solo, que ele esteja o mais limpo possível para que colabore no procedimento de coleta de solo. Um ponto também importante, né, é que você tenha junto com você um saco plástico, que é onde nós vamos posteriormente armazenar as amostras coletadas na sua área e encaminhadas para o laboratório. Bom, o processo de coleta ele é relativamente simples. Como eu mencionei, independente de um instrumento que você vai usar, é importante que você use o bom senso durante a coleta também. Tem que se evitar coletar amostras de solo próximo a formigueiros, próximo a cupinzeiros, próximos a estrumes, caminhos de animais também devem ser evitados e evitar também coleta próximo às estradas, de maneira que fique sistematizada a coleta, mas sempre evitando esses possíveis pontos de contaminação da sua amostra. A prática ela consiste, de uma maneira geral, de coleta de até 20 pontos, que a gente chama de amostra simples, para formar a nossa amostra composta. Um ponto importante que eu gostaria de mencionar aqui é que quando você for introduzir qualquer um desses instrumentos mencionados, que se faça uma limpeza superficial com o próprio pé, tá? É para a gente poder retirar dessa camada superficial detritos, restos de galhos, folhas que por ali estejam. E posteriormente a gente faz a inserção do instrumento disponível para que nós possamos fazer a coleta da amostra de solo. É importante também nós mencionarmos que a profundidade que venha a ser coletada, ela tem que estar em torno de 20 centímetros
independente do instrumento que a gente venha a utilizar. Por que 20 centímetros? 20 centímetros é uma camada onde se concentra a maior parte das raízes, onde também, quando se faz um manejo de solo, onde ocorre a maior parte do revolvimento do solo. Então, nesse sentido, se padroniza uma coleta de 20 centímetros. Em alguns casos específicos, como em áreas de plantio direto, a gente pode trabalhar profundidades menores, como por exemplo 10. Mas a sugestão nossa, quando você não conhece a fertilidade da sua área, é que você trabalhe com a camada de 20 centímetros. Realizada a inserção do seu instrumento no solo, tá? A gente faz o depósito, tá, do solo coletado no nosso balde. A sua totalidade é depositada no balde. Bom, feito a coleta em um ponto, essa daqui é uma amostra simples. Posteriormente, nós vamos percorrer o terreno em zigue-zague, fazendo coletas de outras amostras simples, até inteirarmos o número de 20 amostras simples. O total de amostras inseridas aqui no balde, né, nós vamos denominar de amostra composta. Essa amostra composta, ela vai para uma outra etapa, onde é a secagem da mesma à sombra e posterior coleta de uma alíquota que vai ser depositada no saco plástico, conforme já mencionado, que será encaminhado para o laboratório. Esse saco plástico, obviamente, com a amostra coletada, ela deve ser etiquetado com informações mínimas da área e da cultura que vai ser implantada. Então é importante que, além do endereço da coleta, que haja informações específicas da sua área, se possível, inclusive, a cultura que vai ser implantada na área ou no terreno, ou que vai ser destinado para o cultivo, por exemplo, do feijão calpi. Ok? Então, posteriormente a esta etapa, nós vamos comentar os desdobramentos da análise que é realizada no laboratório. Após realizada a coleta de solo, a amostra deve ser posta para secar preferencialmente à sombra, para que, obviamente, ela perca umidade. Após a perda de umidade, uma alíquota dela deve ser depositada, como já mencionado, num saco plástico, devidamente etiquetado, encaminhado para um laboratório. No laboratório serão realizadas análises de fertilidade do solo e, caso seja a primeira vez que a área está sendo preparada para um cultivo agrícola, se possível, peça também uma análise de textura do solo. Após a análise do solo, o laboratório emite um laudo, onde nós vamos ter ali valores de atributos químicos do solo, como pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e também micronutrientes. É possível fazer as devidas correções do solo, como aplicação de calcário, para elevar pH e eliminar alumínio tóxico. Esse calcário deve ser aplicado preferencialmente sempre 60 a 90 dias antes do plantio. E com base também na análise do solo, é possível fazer as recomendações de aplicação de fertilizantes, como fósforo, potássio e também de micronutrientes. Lembrando que é sempre importante que essas interpretações e recomendações sejam feitas por um técnico, um engenheiro agrônomo, e de fato ele vai poder fazer os ajustes e as recomendações mais adequadas para que se atinja o potencial produtivo da sua lavoura. A partir da interpretação da análise de solo, o técnico vai verificar o teor de nitrogênio que existe naquele solo. Geralmente, os nossos solos, eles são pobres em nitrogênio. Uma forma de você favorecer a absorção do nitrogênio é fornecer para a planta bactérias que conseguem captar o nitrogênio do ar. Esse processo se chama FBN, acontece naturalmente, mas a pesquisa científica identificou como favorecer um processo que já ocorre naturalmente. Ou seja, através da inoculação, você consegue favorecer a fixação biológica do feijão calpi, fazendo com que ele produza mais e produza bem. A inoculação é um processo relativamente simples, que você faz à sombra, onde você utiliza a água, o inoculante, que é obtido nas fábricas de produtos agropecuários, e açúcar. Esse açúcar ele é utilizado para dar maior aderência do inoculante à semente.
Então, de posse desses 3 ingredientes, você faz uma calda para misturar as sementes. O que é que você obtém com isso? Você obtém plantas que vão formar nódulos em suas raízes, e cada nódulo desse está indicando que está acontecendo uma fixação do nitrogênio do ar. Aqui você tem bactérias que, numa associação simbiótica com a planta, numa associação onde os 2 parceiros ganham, ela vai estar fornecendo nitrogênio para a planta e a planta fornecendo nutrientes para que essa bactéria continue a favorecer. É importante, muito importante, esse processo da inoculação no feijão de corda, porque é uma forma de você conseguir uma boa produtividade de forma ecológica, econômica e correta.